2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGeek. Eu sou José Paiva e já tenho aqui Maria Escaja, Zé Pedro Silva e João Maria Joné. Olá! Olá. Estamos a gravar um bocadinho mais tarde porque foi uma noite, uma terça-feira repleta de emoções emocionantes. Passo por nós. Estamos todos inteiros. Estamos. Tá? Um bocadinho cansado, pá. Mas normal. Tipo, Mas estou inteira fisicamente. eu sinto que este evento que estamos aqui a proporcionar está no top 3 de mais aguardados desta quarta-feira. Certamente. Sim. Aliás, há pessoas que pararam de ver televisão só para saber o que é que Foi. nós vamos dizer. Foi. Pararam de ver a SIC Notícias, que era para depois poderem ouvir as opiniões do Joné no dia de reflexão. Exatamente. E não as saberem antes. Pararam de ver se isto vai sair às 6h30, não é? Sim. Pararam de ver a SIC Sim. Notícias onde eu estou a dar quando isto sair, Sim. para verem isto onde eu estou a dar. Tu és omnipresente. Como é que é? Como é que é O Joné é o todo-poderoso? omnipresente. Está omnisciente. O dono da ubiquidade. 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 Eu já vos conto uma bem. história, mas não posso quebrar a magia da televisão. É isso. Vamos então ao nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Vamos então ao nosso café e falar dos... Não, vamos antes a Loures, porque um senhor chamado Ricardo Leão, presidente da Câmara Municipal de Loures, disse umas coisas um pouco desagradáveis. O que é que tu ias dizer antes? Estava a fazer uma Estados Unidos. piada. Era uma piada. Era humor. É que não deu para perceber, tu percebeste? O meu timing pode não estar o melhor. Mas foi por intuição, não é? Não tinhas a Foi por certeza. intuição. De manhã pode não ser mau, à tarde é péssimo. Faltou ali o delivery, falhou um bocadinho. Punchline. Entretanto, o Sr. Ricardo Leão saiu da FAL, Federação do PS De Lisboa. de Lisboa, e Pedro Nuno Santos respondeu a António Costa, que também escreveu um artigo um pouco duro sobre as declarações. Uma cartinha. Saudades da carta aberta. Uma cartinha Que aberta. António Costa no público, coisa que António Costa gosta muito de fazer. Os políticos no geral gostam de escrever coisas no público. Zé Pedro Silva. É giro escrever coisas no público. O quê? É giro escrever coisas no público. Eu não digo Sim, não. mas é mesmo, não é bem isso, é esta modalidade de agora vou falar ao país através da minha carta aberta no público. É uma coisa que António Costa já fez várias vezes. Sim, sim. É melhor do que falarem sempre pelo Twitter. Mas já lá vamos. Mas agora, cala-te um bocadinho. Olha, a tirania já chegou aqui também. Cala-te um bocadinho antes de... É para verem. É para verem. O Ricardo Leão disse que gostava de expulsar pessoas sem dó nem piedade, aqueles que estiveram nos tumultos em Lisboa. E isso causou grande celeuma, porque pareceu uma coisa dita por André Ventura. Ou não, dir-me-ás tu. Este senhor devia sair... Pareceu até uma coisa dita por André Ventura em Louros, onde ele começou. Curiosamente, é verdade. E a coisa das refeições também, não querem contar? Sim. Isso já foi Sim. recuperado, mas eu não vi. Se quiseres dizer, eu vi que Conta lá. ele disse. Ele disse que não, que as crianças não tinham todas direito a refeições e que se... Como é que era? Que se os pais não pagassem... Eu já vou ver aqui. não me lembro de cor. Eu já vou ver. Eu tenho isso aqui. São declarações anteriores, ok, mas vamos focar nestas porque houve gente até do PS a dizer que não, sim senhor, acho que isto deve ser um discurso mais duro, porque senão esse discurso vai para o Chega. O PS devia estar assim neste momento. O PS, Repara repara... como eu pus a mão, isto afinal até é um bocado sério. Exato. Sim, afinal. E estávamos no Quis fazer uma piadola. Estávamos no Agora café, já não faço. estávamos no café, tu disseste que isto era para ser a brincar e afinal de contas é uma coisa tão séria. Mas olha, Afinal, como é que são as transferências de eleitorado entre o Chega e o PS? Há uma coisa curiosa, apesar de Loures ser aqui na área metropolitana de Lisboa, há uma coisa curiosa que é, percebe-se com este acontecimento a diferença gigante que há entre os partidos, não é? O partido entendido nacionalmente, não é? E com a presença no Parlamento e tudo isso, e depois as autarquias. Não é? Há uma diferença aqui ao lado, mas se fôssemos por esse Vais país falar fora... de Luís Altino? Luís Altino não, por acaso não. Mas é que interessante, não é? Porque há autarcas do PS, eu acho que se fores aos autarcas do PS encontras pessoas muito mais de direita do que tens ideia do PS nacionalmente, e no PSD ao contrário. Encontras mais à se esquerda. fores autarcas do PSD encontras pessoas muito mais ao centro do que... E sabes que isso às vezes acontece porque... Também são as tradições dos partidos. As tradições dos partidos demoram mais a mudar localmente do que nacionalmente, em todos os países. E porque em muitos... Loures não há
melhor exemplo, mas pelo país fora há um bom exemplo que é vota-se muito mais na pessoa do que no partido. E depois a pessoa é mais de esquerda ou mais de direita, conjunturalmente falando, porque não tem muito a ver com as suas próprias convicções. Aliás, eu costumo, quando eu explico o meu centrismo, costumo dizer sempre a mesma coisa, que é: eu no bairro da Lapa sou mais liberal. Porque aquelas pessoas têm tudo, não é? Se for a Porto Alegre tem que ser um bocadinho mais socialista. Não é? E portanto, porque as regiões são diferentes, as localidades são diferentes. Nas ilhas, as ilhas têm mais dificuldade, não é? Nos Açores as coisas têm que chegar de avião. Portanto, tem que haver um tratamento diferente de Loures. Para lá viver. E portanto, e pelo país fora é um bocado isso, pelo país fora. Por isso é que há muitas transferências de candidatos que são, uma vez eram da CDU, depois eram do PS. E em Loures és o quê? Porque o partido, estás a tentar ver se damos coisa. Repara, eu acho que o PS com esta história. Brincadeira. Loures és do Chega, tu. Com esta história toda, eu acho que o PS livra-se de um responsável da Conselhia. É melhor dizermos Conselhia, porque aquelas treta de federações do PS. Não, mas é distrital. A federação é distrital, pois é, sim, exatamente. Mas livra-se de um presidente de uma distrital do PS, de Lisboa. Chegar a usar os rótulos da direita para. Exato, exatamente. Que não é bom. Na minha opinião, não é bom. Acho que está-se a gerir pessimamente em Lisboa as próximas autárquicas. Aliás, acho que o PS vai conseguir, já se sabe a minha opinião sobre o Carlos Moedas, não foi propriamente um sucesso, e o PS não está nem pouco mais ou menos a aproveitar isso. Está ali com os vereadores apagadotes. E um dos responsáveis por esta organização política é, naturalmente, o Presidente da Distrital, e eu acho que é fraquinho. Sobre estes comentários, eu acho que revela um bocadinho de desconhecimento. Acho que as coisas são desconhecimento quase até do ponto de vista jurídico, porque de facto é óbvio que não pode haver esta sanção. Acho que quando as pessoas começaram a falar da inconstitucionalidade, acho que também é um exagero, porque o impedimento... Agora foste muito António Costa, na maneira como disseste inconstitucionalidade. Também, como muita paga o justo pelo pecador, não é? Não é só isso, acho que é um exagero, porque não é disso que se trata. Porque repara, em determinadas circunstâncias de habitação pode haver regras, até quase se fizermos, e isso existe, até quase se fizermos, que se quisermos pensar em condomínios, seja o que for, há determinadas regras que podem originar uma sanção como a expulsão, não é? E por isso invocar-se aqui em inconstitucionalidade. Enfim, o problema é que o princípio que está na cabeça daquele homem é que está errado. O princípio de este indivíduo incendiou um autocarro, fosse em Loures, fosse na Amadora, e portanto eu vou expulsá-lo da habitação social a que teve direito um dia aqui no Conselho. E isto não tem lógica, não faz sentido. É um bocado absurdo. Se o Tribunal quiser dizer que isso o indivíduo devia perder a liberdade de X ou Y, diz o Tribunal, não tem que ser a Câmara a dizer. Exato, sim. E a competência da Câmara. Claro que há regulamentos camarários e tudo isso, mas as medidas que depois que lá estão contidas podem ser contra a lei. Mas porque não é necessariamente tudo o que é aprovado em Câmara que não pode vir a ser considerado ilegal. Mas portanto é isso. Basicamente eu acho que foi uma afirmação de quem quer aparecer um bocadinho nestas semanas em que houve tanto mediatismo, houve mais alguém que quis aparecer a dar a sua ferroada, com uma afirmação que demonstra um raciocínio pouco lógico, pouco inteligente, pouco jurídico. E é só isso que eu tenho a dizer. Agora, acho que há um resultado final feliz, porque o PS, em teoria, pelos vistos, com a admissão dele, livra-se de alguém que não me parecia propriamente. Posso estar a ser injusto, que eu também não percebo assim tanto da política local do PS, mas face ao que se passa no Distrito de Lisboa, acho que pode ser bom para o PS, uma mudança. Maria, tendo em conta que agora até o PS já tem um discurso do Chega, o que é que podemos esperar do nível discursivo de Bloco e PCP? Também vão seguir a moda? Ou vão ter o discurso da IEL? Ou puxar a esquerda para o centro não quer dizer que a esquerda vá toda nesse caminho, ou para o centro ou para a direita. Infelizmente. Graças a Deus. Também faz falta para equilibrar, não é? Sim. Que pergunta. Acho que podes contar que o Bloco de Esquerda... Foi uma pergunta de café. Provavelmente o PCP também se mantenham fiéis às suas convicções e ao seu discurso, e que as pessoas que vivem em casas da Câmara e cometam crimes ou não podem contar com a proteção que lhes é devida. E houve uma coisa que eu achei muito chocante, que foi no debate que houve a seguir sobre este tema, pessoas a dizer que se viveres numa casa com um criminoso, tipo, se o teu pai for criminoso, ou a tua mãe, o teu filho, que também és responsável por isso.
Também vais fora. Tudo fora. Não, e é a tua responsabilidade também. Tipo, tens 10 anos, teu pai roubou alguém e tu tens culpa. Não, quer dizer, pronto, se formos ver, até tens, não é? Porque ele te roubou para te alimentar. Portanto, se tu não existisses, ele não tinha aqui. Óbvio. Não Pois. é? Então, Acho que se criou-se um debate muito ridículo e muito estúpido e muito nocivo em consequência disto. Acho É que se o ilícito fosse cometido no próprio prédio, ainda vá que não vá, não é? Agora, uma coisa que é cometida a 8 km de distância. Imagina. O homem não. Até porque toda a gente sabe que ninguém rouba ao pé de casa. Exato. Sim. Os santos da casa não fazem milagres, já conheci. Sim, mas acho que não é esse que se aplica aqui. Acho que há outro. Acho que há outro. Posso inserir tema para a basófia, porque eu sugeri este tema para a basófia para uma questão que acho que era melhor, que era na carta que António Costa assina com Pedro Silva Pereira e o membro da Conselhia de Lisboa, José Leitão. Não saudoso, mas outro. O que é que se passa? É que a carta diz assim: quando um dirigente socialista ofende gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS, não há calculismo taticista que o possa desvalorizar. Crítica a Ricardo Leão, assinada por Pedro Silva Pereira e António Costa, que escolheu Pedro Silva Pereira para eurodeputado. É muito engraçado isto, não é? Que é que viola mais os princípios básicos do PS? A tentativa de José Sócrates de enriquecer em função do cargo de primeiro-ministro e de condicionar meios de comunicação social e não sei o quê, ou um senhor que faz um comentário. Para António Costa, difícil de perceber, para Pedro Silva Pereira também se percebe que ele também está mesmo no olho do furacão da coisa, mas tem graça que só tenha 3 pessoas a assinar e 2 delas possam ser claramente acusadas de ofender gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS. Não pode ser acusado, também ninguém sabe quem é. Sim, eu por acaso sei, mas... Eu sei perfeitamente quem é, mas ninguém sabe. Ainda há outra, é que o Sérgio Sousa Pinto também podia ter escrito esta carta sobre o António Costa, que eu também achei engraçado, porque se calhar também ofende gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS dele. Fazer um acordo com o Partido Comunista, com um acordo de governação com o Partido Comunista Português. Portanto, é daquelas coisas que eu gosto quando há estes moralismos, porque dá para estas coisas giras. Não, e eu com essa carta agora é pelos conselhos todos do país, porque aplicando isso e a perguntar a todos os presidentes do PS qual é a sua opinião sobre e certas coisas aprovadas. Só para nós tirarmos o Trump ganhou, mas podíamos não fazer mansplaining e deixar a mulher falar. Estava só. Eu já estou. Eu percebo, vocês estão a fazer um esforço para me prepararem para o futuro e eu agradeço-vos do fundo do coração. E já percebi que cada vez vou ter menos tempo para falar neste podcast e um dia destes serei só apenas. Já nem terei microfone, não é? Não vou ter microfone. Estou aqui só tipo a fazer de bibelô. Mas acho que não sou muito boa para isso. Acho que para isso arranjava melhor, mais linda. Mas termina o que estavas a dizer sobre... Não, estava a dizer que o que é que eu estava a dizer? Ricardão. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer qualquer coisa. Com tantos leões para falarmos hoje, tínhamos de falar sobre o Ricardo. Sabes como eu sou mulher, os meus pensamentos evaporam-se muito rápido. Não, isso, então somos as duas. Somos as duas. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que este discurso é miserável e não tem lugar na democracia e que esta pessoa... já sei o que é que estava a dizer! Ai, meu puto! Estava a dizer que Pedro Nuno Santos teve uma posição muito fraca em relação a isto e que o que levou a que houvesse espaço para que até António Costa brilhasse neste assunto. Portanto, acho que o Pedro Nuno Santos tem que tomar as rédeas do seu partido e ter posições sérias e duras quando tem que as ter. E este era o caso. Eu, se fosse militante do PS, estaria muito, muito, muito desiludida, porque para todos os efeitos eles identificam-se como um partido de esquerda, não é? Uhum. Portanto, eu estaria muito desiludida e preocupada que houvesse pessoas com cargos de relevo no meu partido que dissessem barbaridades destas. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Jonas, já fizeste o teu comentário? Já. O meu comentário era só ser o Pedro Silva Pereira. Acho engraçado. Acho que de facto é um critério. Eu acho que o Presidente da Câmara de Louros esteve pessimamente, mas é um critério apartado para autarcas e para portugueses. Acho que se calhar até querendo aprender um bocadinho com o que se passa lá fora, dá jeito de não queimar pontes com pessoas que estão do nosso lado e podem ter assim uma outra opinião que nós se calhar até podíamos limar ou ajudar a limar, em vez de dizer tipo chega, vai-te embora,
Chega, não foi? Pois. É tramada esta palavra. Ora, É muito difícil falar. Se calhar acabamos o podcast aqui hoje. É muito difícil falar. As palavras estão todas tomadas vamos por forças fazer um pouco de obscuras. terapia nos próximos minutos, até porque vamos a um tema alegre. Vamos então à nossa reflexão. Estou a ser irónico. É melhor dizer. Qual tema alegre? Mas há algum tema alegre? É que são os dois. Há algum tema alegre? Aconteceu? Ok, para vocês Quando sportinguistas há. quiseres, ok. Vamos refletir. Ora bem, vamos então aqui aos nossos vizinhos, porque têm passado por uma autêntica tragédia, cheias em Valência, que tem feito dezenas de mortos e feridos e tudo mais, mas talvez referir um bocadinho, antes de passarmos para o outro tema grande, aquilo que se passou nos últimos dias com a visita dos reis de Espanha a Valência, um encontro muito duro, diria, muito intenso, as fotografias são de facto impressionantes, e também a postura ou a atitude política do Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, que foi muito criticada. Johnny? Não é o Johnny. José Pedro Silva. Johnny, a pessoa que não prestou atenção nenhuma. Não devias ter dito isso. Ele estava-te a proteger, ele a mim nunca faz isto. É verdade, mas eu estava a não Sempre que eu digo, não sei nada sobre este tema, Maria. Antecipas-te, São de César, eu sei. José Pedro Silva, vais por aqueles que acham que, de facto, Pedro Sánchez foi um insensível do PI com estas pessoas ou não? Portanto, Pedro Sánchez odeia os espanhóis. Pedro Sánchez odeia os espanhóis. Foi o que me disseram no Ou Observador. só os da região. Ou só os da região. Da nação valenciana, como eu ando a aprender, que a gente diz. E falar dos reis, se quiseres. De facto, ficaram no A terreno. pergunta qual é? É se Pedro Sánchez odeia Não os sei, espanhóis diz ou o que é... quiseres. Aquilo Não, é perceber se de facto o governo falhou ou não, ou se isto é o problema da região. Não sei. Mas mais importante é avaliar o caráter do ser humano o Pedro caráter Sánchez. do- Tu achas que ele é boa ou má pessoa? Por causa Não, disso? isso aí eu acho que é péssima. É um político que já deu as provas, já deu mais do que provas suficientes de que é capaz de tudo. Não tem nada a ver com este caso. Eu acho que a má influência dele neste caso é outra. É um país que está completamente dividido. Um país que está com a política... Parece que está quase adormecido, quase letárgico, quer dizer, porque isto é um acontecimento, enfim, trágico, épico, é preciso recuar 50 anos para uma coisa parecida, portanto, inédito ele não é, mas o que me pareceu imediatamente foi que não há, é quase como se as comunidades já não são autónomas, já são estanques. É difícil não acreditar que em tanta incompetência, porque se viu, e que com tantas vítimas, e as vítimas não são só as mais graves, que são as fatalidades, naturalmente, mas são muitas outras, as que estão desaparecidas também, as que têm a vida estragada, as que ficam com traumas, portanto, são milhares de pessoas, são milhares de vítimas, sendo as mais graves, obviamente, as fatalidades, mas aquilo que se viu, na minha opinião, e acompanhei bastante na altura, foi isto não está a funcionar, e não está a funcionar porque, repara, a figura do rei, constitucionalmente falando, aliás, como o Presidente da República em Portugal, é da União Nacional, este nome não é o melhor, mas é mesmo assim que se diz. E eu acho que é isso que deixou de existir em Espanha. Portanto, há as regras do estado de alarme, do estado de emergência, tudo isso. Sim, o que foi acionado, o que Sim, não foi. mas o que tu percebes é que não há comunicação e que estava tudo ali naquele momento, porque depois há As pessoas foram avisadas muito tarde. e depois há um organismo que pertence ao Estado Central, há outro que é da comunidade autónoma, foram avisados, não foram avisados, mandou-se e-mail, dos vistos sim, mas... O velho problema da delegação de competências. Mas numa delegação de competências... freguesias. Uma delegação de competências que ainda é mais complexa num sistema como o de Espanha. E eu acho que isso sim podemos atribuir ao governo de Sánchez, parece-me evidente, porque não, é só um louco que vai dizer que está a criar um bom ambiente político em Espanha. Concorde-se ou não, queira-se feijó, não se queira. Isso são coisas, são discussões diferentes. Há uma coisa que é objetiva, dizer-se que o ambiente político em Espanha é bom. Por amor de Deus, eu acho que já aconteceu tudo. Este homem é o maior sobrevivente da política que eu alguma vez vi. Quer dizer, aquilo não há, pelo menos não tenha sido contado em livros de história que estejamos a assistir. É uma coisa do arco da velha. Isso tem consequências. Eu acho que se viu aqui um bocado num drama desta dimensão a situação que Espanha atravessa. Quer dizer, portanto, é óbvio que há erros ali de avisos e depois dos avisos de pessoas 4 ou 5 dias à espera. Repara, eu também não poupo assim tanto o rei, quer dizer, obviamente que não tem nada a ver com Pedro Sánchez nem nada disso, porque ele não tem o poder executivo. Mas o Pedro Sánchez, o rei apareceu no dia seguinte de farda militar.
numa conferência de imprensa. Eu vi, ninguém me contou. Farda militar, portanto, era um homem que estava ali, ele vestiu a farda por algum motivo. Depois despiu-a e aparece, passado 3 dias, aparece junto do povo, quando o povo ainda não tinha tido a visita dos próprios militares. Não é ele que manda isso, não é esta culpa que eu lhe estou a atribuir. Mas eu acho que alguém que tem o poder constitucional, que diz sempre, tanto em Portugal como dentro da República, como o rei em Espanha, diz sempre: eu não tenho poder executivo, eles não têm poder nenhum. Isto é falso. Eles têm o maior poder de todos. E eles não têm o pequeno poder, ali imediato. Mas o poder eles têm no todo. Eles são chefes de Estado. E, portanto, numa situação destas, eu acho que o rei devia ter tido mais do que palavras de conforto para aquelas pessoas. Devia ter percebido que o país está numa situação em que, perante uma calamidade que pode sempre ocorrer, já sabemos, não há resposta, não há diálogo, e é preciso perceber porque é que isto acontece. Portanto, eu acho que o rei devia ter tido um papel mais interventivo, porque Espanha passou uma péssima imagem internacional, porque todos aqueles relatos que nós ouvimos e lemos das pessoas, não é preciso certificação científica. As pessoas tiveram 3 e 4 dias sem nada, sem uma ajuda, imensas pilhagens, não havia polícia, não havia militares. Foi o faroeste completo. Completo, quer dizer, e portanto o país falhou. Portanto, eu acho que o rei, mais do que palavras de conforto, não pode tomar decisões no imediato, mas pode tomar decisões políticas. Maria, o que falhou foi isso, foram falta de tomada de decisões políticas. É um bocadinho assustador ver este cenário num país aqui. Sim, acho que falhou. Acho que falharam todos os órgãos que podiam falhar. Falhou o governo regional, largamente, até porque deveria ter pedido mais auxílio, porque no estado de calamidade em que estava era necessário era necessário requisitar ajuda para a ter, e também acho que falhou o governo central ao não aumentar o Estado para nível 3 e assim poder intervir. Não sei se serão jogadas políticas ou táticas. Acho que tenho a certeza, morreu muita gente, a destruição é muito grande, é uma grande catástrofe, e acho que nos devia alertar um bocadinho para, no fundo, isto é aquilo para que nos alertam os cientistas desde os anos 80, não é? Que é, cada vez haverá mais, se não se travar o estrago que se está a fazer ao planeta, cada vez haverá catástrofes maiores em zonas onde antes não aconteciam e com mais intensidade. E acho que é isso que estamos a assistir. Claro que para nós é um bocadinho mais assustador quando bate mesmo aqui ao lado, não é? Quando está no vizinho. Não acho que estejamos também livres de que nos aconteça a nós, mas acho que Espanha Espanha está muito partida, e acho que estas tomadas de decisão políticas acontecem também por isso, porque há uma luta política desculpem, eu não estou bem hoje. Há uma luta política nas próprias ações concretas. Eu espero que percebam o que eu estou a dizer. Se não perceberem, depois mandem-me mensagem. Mandem-me um e-mail. Mandem mensagem, eu respondo e explico melhor. Mando um áudio. Não, mandem mensagem nas redes, eu mando um áudio. Acho triste, acho que as pessoas mereciam melhor, acho que numa altura em que a vida já está tão difícil, é bom saber que num caso de extremo se pode contar com o apoio do Governo e do Estado, e acho que as pessoas de Valência não sentiram isso. Houve uma grande mobilização social. Deixa-me só muito rapidamente aproveitar uma coisa que eu estava a dizer. Não, é só que a Maria disse uma coisa que eu me esqueci e é muito interessante, porque quando falava da questão de passar para o estado de emergência, que é o Governo Central, porque Espanha, se o Estado Central declarar o estado de emergência, passa a ser ele a ter o comando. Exato. De tudo. E é aqui que fica a dúvida. Será que não fazem isso? Porque ninguém quer ficar com a desgraça nas mãos? Porque assim a responsabilidade é da comunidade valiciana. Não é? Fica esta... A verdade é que assim fica toda a gente com a desgraça nas mãos, não é? Ou será que fazem isso porque é uma coisa politicamente sensível de fazer e que é complicado, e é um governo sem grande legitimidade política, com muitas gestões para fazer, não é? Eu queria só dizer que não tenho basicamente nada a dizer sobre isto, não estive atento a este tema. Interessa-me imenso falar de Espanha, mas numa altura em que esteja a ler sobre o assunto. Mas fiquei a pensar que os gajos até tinham as ribeiras um bocado de fora, com umas grandes pontes para uns troços muito pequeninos, uns fios muito pequeninos de água,
e fiquei a pensar em Alcântara e nas ribeiras encanadas cá na Grande Lisboa, em Cascais e não sei o quê, e fiquei a pensar como é que isto seria, como é que isto arrebentava se acontecesse na Grande Lisboa, que é a realidade que eu conheço, mas... Imagino que eu acho que a questão não é se, eu acho que a questão é um bocado quando. Não, mas ouve, e tu, então se não leste sobre o assunto, eu digo-te muito rapidamente que ficas maluco. Meu amigo, isto é que podia ter sido o café agora. Exato. Esta frase é com esta ter sido o café. Olha, com isso que dizes ainda te digo mais. Eu vou-te dizer, a desgraça foi grande, mas poderia ter sido muito maior. Há uma barragem que passa de 0,17 hectómetros cúbicos, portanto já era água, mas estava vazia, 0. Passa para 37, que é a sua capacidade máxima em 8 horas. São 37 mil milhões de litros de água. O que é que acontece? Se estás no limite máximo de uma barragem, e não te esqueças que eu sou especialista em barragens. Pois eu sei. Ela pode rebentar. E houve outra barragem, esta estava a 100%, mas houve outra que estava a 112%. O que é que acontece? Se estas barragens rebentam, nós hoje não estamos a falar da desgraça que foi, que já é tremendo, não é? Estamos a falar de um completamente diferente. E eu acho que essa... Mas não rebentaram? Não, claro que não. As barragens resistiram e imagina esta quantidade... Tinha morrido o triplo ou o quadro. Eu também dizer milhares. No âmbito da minha atividade política já pus um capacete e desci ao fundo de uma barragem no Alto Minho. E aquilo é bem impressionante. Agora imagina, em 8 horas, se tu vias a olho nu uma paisagem a subir... Tu estás sempre a dizer que é preciso fazer muitas barragens porque nós desperdiçamos muita água da chuva. Mas isso é outro contexto de barragens, não é? Aqui fazer mais. É por causa de quando vem uma chuvada dessas guardar, pronto. Mas sabes o que é que nós temos que aprender? Alcântara, e a Maria também estava a falar disso. Faz uma na Avenida de Roma. Pois. As coisas... Ia dizer as merdas, pá. Pois não vale a pena as coisas que nós temos que aprender nestes casos, e por respeito às pessoas, às vítimas, o que nós temos que aprender é tudo o que estava no caminho da água, se rebentassem as barragens, porque falamos muito das alterações climáticas e combate às alterações climáticas, é muito importante descarbonizar e tudo isso, mas há coisas a fazer no imediato nas próprias cidades, porque há casas, há construção e há pessoas a habitar zonas em caso de calamidade ficam debaixo de água, as aldeias e as vilas desaparecem, porque a água sobe. A tua casa sob uma cheia muito grande. E é isto que a malta tem que aprender com estas desgraças, não é? Eu penso que a altura é mais ou menos igual. Pois. Tu ali estás revés de Campo de Ourique, que a expressão é mesmo essa. Tu é um bocadinho mais acima que botaram um senhor do Chega para me matar. Pois é. Mas isso vai à SIC, não é? Não te vai matar a casa. Bom, vamos então falar... Também pode ser em teletrabalho, não é? Não dá já para mandar. Vitória histórica do Sporting... desculpa. É que tu Donald Trump. Querias uma expectativa, não é? Pois, íamos começar aqui a sair daqui. 47º Presidente dos Estados Unidos. Eleito, os votos ainda estão a contar, mas já podemos assumir que o senhor Donald Trump vai voltar à Casa Branca. Portanto, vou começar com o Joné, porque eu acho que ele falou pouco disto e, portanto, tem falado pouco ouvir disso. Um bocadinho mais. Tenho uma pergunta muito simples. Há quem diga que isto foi uma abada monumental, há quem diga que isto foi normal, nós é que não estávamos bem a ver o filme. Perguntar-te se há muitas semanas que falamos aqui das eleições, acreditavas que Joe Biden podia ir até ao fim, não foi? Acreditavas Ninguém me poderá provar que ele não tinha ganho isto. Ora, exato. Isso é um facto. Ele já se safou mesmo. Isso é um facto. Acreditavas a semana passada, se não me engano, que Kamala Harris, segundo alguns resultados, poderia de facto vencer, mas eu acho que cedo percebemos que isso estava... cedo não, mas... cedo não, que era 4 da manhã. Sim, cedo para alguns. Cedo lá. Muita gente achava que isto ia perdurar no tempo, mas não. Está mais ou menos resolvido. A pergunta é muito simples. Porquê é que o Partido Democrata não percebeu que isto ia acontecer? Ou se percebeu, porquê é que não emendou? Eu acho que se o Partido Democrata não tivesse percebido e não tivesse entrado em pânico, não tinha trocado nomeado de forma histórica, como trocou em julho. Portanto, acho que a malta estava ciente do risco. Acho que a campanha foi feita ciente do risco, a jogar pelos caminhos, ou seja, ao contrário da campanha de Donald Trump, que andou a tentar expandir o mapa, a visitar a Virgínia, a visitar estados em que tecnicamente não tinha hipótese de ganhar, ou praticamente não tinha. Esta campanha foi super focada. Não se pode dizer as outras coisas que se disse sobre Hillary Clinton, de ela focou-se demasiado em ser mulher, ela não foi ao Wisconsin, ela deu por garantidos os votos da classe trabalhadora, dos brancos sem curso superior. Ela tinha o candidato que ela escolheu para vice-presidente era precisamente para apelar a esse tipo de eleitorado. Eu acho que a campanha
é muito fácil, e obviamente se isto tivesse corrido 2 pontos para o outro lado, nós estávamos a dizer que génios, 107 dias, e conseguiram de facto ganhar uma eleição que toda a gente dava como perdida quando estava o Joe Biden. Eu acho que não se pode deixar de dizer que foram geniais, porque chegaram ao dia da eleição e ela tinha uma popularidade neutra entre a popularidade e a impopularidade, e quando tomou as rédeas tinha 18 pontos negativos de popularidade. Portanto, acho que isto diz mais sobre o quão impossível isto era até estruturalmente, mais do que eu estava a achar, e admito o erro. Eu achei que a prioridade dos eleitores demonstrada nas eleições, estava a preferir os dados concretos, pessoas a pôr os votinhos na urna, do que sondagens. E nos dados concretos as pessoas estavam constantemente a demonstrar que estavam preocupadas, estavam a votar com as preocupações pela democracia e até pelo tema do aborto, acima das preocupações económicas. E afinal não. Tinha sido assim nas intercalares, com 50% de participação. Aqui vamos ter 60% de participação. E Donald Trump vai ganhar eleitorados que o Partido Republicano perdeu nas intercalares. Portanto, isto é para pensar se isto é a marca específica de Donald Trump que apelou a estas pessoas, se isto é a ideia de Kamala Harris que afastou estas pessoas, e se calhar a ideia de Biden, não era Biden enquanto pessoa, mas a ideia de Biden enquanto Partido Democrata mais moderado, com um candidato branco e centrista, não era mais fácil, porque a grande coisa que isto foi, ainda estamos a ver resultados e obviamente toda a gente vai encontrar soluções para dizer eu já tinha pensado nisto, não sei o quê. Eu acho que tentei comunicar a minha confiança de uma forma relativamente simples quando disse que isto era mais ou menos como já que o Sporting ia ganhar em casa ao Porto. Não é que fosse uma coisa feita, mas somos melhores que o Porto. Eu acho que estruturalmente a campanha estava bem preparada e tudo mais, mas estas coisas acontecem. Sim, mas aqui a questão é que não é só o facto de Donald Trump voltar, é estar voltar próximo. com o melhor resultado que teve das 3 vezes. E o melhor resultado, o voto popular, o Senado, a Casa de Representantes. O Senado já estávamos à espera, já tínhamos até falado disso. Mas, ou seja, é uma vitória em todas as frentes, não é? A Câmara dos Representantes não sabemos. Não sabe, sim, mas... E tecnicamente, neste momento, os democratas são favoritos. Ok. Está aqui, estão com diferença estão atrás, mas os estados que faltam contar são mais democratas. Tecnicamente, os democratas são ligeiramente favoritos, tendo em conta os votos que há até agora. Mas lá está, estas coisas por um ponto é especial à besta, porque isto é um ponto de diferença e é um bocadinho como no futebol, às vezes por um golo, não é? E portanto, o que é que eu diria? Acho que a minha confiança de que as pessoas iam priorizar isto não se materializou. E eu gostava de perceber o que é que mudou para o eleitor americano médio, que em 2022 vai dar um cartão amarelo ao trumpismo. Será só a distância temporal do 6 de janeiro? Porque é que dá um cartão amarelo ao trumpismo em 2022 e depois, quando ele radicaliza mais, quando ele é claramente a cara do partido outra vez, quando ele volta mais extremado do que alguma vez teve, é a vez em que ele ganha? É por causa do ambiente de redes sociais e mediático, como o Zé Pedro Silva andou aqui a falar? É porque os americanos querem um ditador, como o Zé Pedro Silva aqui falou a semana passada, também achei que muito bem, fiquei a pensar nisso. Os americanos, estes americanos, porque é que ela perdeu? Ou seja, eu olhei para o início da noite e vi coisas que estava à espera, que ele fosse estar um bocadinho melhor do que se esperava nas grandes cidades, e melhor nas zonas rurais, porque eu acho que ele praticamente não tem limite de crescimento nas zonas rurais e aquilo vai polarizando e polarizando a favor dele. O que me surpreendeu foi que ela não estava a compensar isso nos subúrbios e continuou a não compensar e foi perdendo nos subúrbios. Esse eleitor de centro-direita republicano, rico, com curso superior, branco, que votou em Joe Biden, que elegeu um Senado democrata em 2022, foi a esta eleição, depois de tomar essas decisões, e disse: não, vou votar no Donald Trump. E depois também temos o voto latino, o voto da comunidade negra. Sim, o que eu acho é também pendeu bastante para sim, Donald o voto Trump. Da comunidade negra não muito, o voto latino bastante. Eu diria o seguinte: eu acho que nós temos a tentação do bizarro na análise eleitoral. É muito mais estranho eu dizer: olha, sabias que os porto-ricanos votam no Trump, apesar de ele ter dito que eles eram lixo, ou lá o comediante no conhecido dele. Mas tu vais ver, e os brancos são 60 e tal % do eleitorado e os hispânicos são 13, 14, 15% do eleitorado. Portanto, as mudanças num e no outro não são iguais. E o facto destas pessoas brancas decisivas nestes estados, que são muito mais brancos do que a média do país, também é mais importante dizer isso ainda. Os estados do norte, do Midwest, são mais de 70% brancos. Praticamente não têm hispânicos.
tem 8%, 6% de hispânicos. Portanto, essas mudanças dos hispânicos levaram a que Donald Trump tivesse um resultado acima do esperado em Nova Iorque, mas isso ele não ganhou Nova Iorque. Porquê é que estas pessoas com curso superior, porquê é que a polarização negativa de pessoas sem curso superior continuaram a ir para Donald Trump e as pessoas com curso superior não continuaram a ir na direção do Partido Democrata? Porque é que falhou dos dois lados? Parece um bocadinho 2016, mas pior, porque em 2016 Hillary estava a fazer este caminho de troca de eleitorado menos educado para eleitorado mais educado e deu a ideia que ainda não era suficiente, a troca ainda não compensava. Com o Biden ficas tipo, a troca já compensa, isto de facto dá para ganhar a Geórgia, dá para ganhar o Arizona, e de repente ficas tipo, olha, afinal não só não continua como reverte. Porque é que isto aconteceu? Não sei. E queria só dizer uma nota de uma coisa engraçada. Não esgotes tudo. Eu tive muita confiança neste resultado. Alguma confiança neste resultado, como vocês sabem. Mas uma coisa que andava sempre atrás da minha cabeça, porque eu sou um maluco por paralelos históricos, é a única outra pessoa que vai partilhar com Donald Trump esta ideia de que é, no caso, ele foi o 22º e o 24º presidente dos Estados Unidos, porque foi presidente, perdeu, voltou a seguir e ganhou, que era o Grover Cleveland, também uma pessoa obesa de Nova Iorque com relações complexas com mulheres, e que, se formos atrás e olhar para a política dele, tem imensas parecenças com o Donald Trump. Eu estava sempre tipo, tu queres ver que estamos a fazer um rerun do século XIX? Mas não queria muito acreditar nisso, que acho sempre que essas coisas de coisas perfeitas na história, mas só para deixar a nota para vocês irem pesquisar o Grover Cleveland, porque tem graça. Maria, já falaste um bocadinho da tua experiência em 2016, porque estavas a viver nos Estados Unidos. Aqui, provavelmente muitos de nós não foi apanhado de surpresa, ou assim, ou seja, o efeito de surpresa não foi assim tão grande de Donald Trump voltar a ganhar. Está na altura de, quando eu digo nós, ou seja, quem está contra este resultado, emendar um pouco a mão, porque nitidamente não está a resultar. Temos que olhar finalmente para a América de outra forma, ou ela sempre existiu? Nós é que ocidentais, europeus, preferimos ignorar? Eu, depois de 2016, já nada me surpreende da mesma forma. 2016 que foi mesmo muito trágico, a forma como ninguém achou que o Trump iria ganhar. Não é? Eu desta vez não fiquei tão surpreendida, fiquei muito pouco surpreendida, estou muito mais triste do que surpreendida, porque os Estados Unidos são isto. Nós temos a ideia ou seja, nós pautamos a nossa ideia dos Estados Unidos pela Califórnia, por Nova Iorque, por Massachusetts, por estados costeiros e liberais e democratas e progressistas, mas os Estados Unidos são isto. A grande maioria dos Estados Unidos são pessoas conservadoras que... Mas também a grande maioria. A grande maioria. A grande maioria ganha com 1 ponto ou 2 pontos. A grande maioria dos Estados Unidos, mas se calhar não vão todos votar, mas a grande maioria dos Estados Unidos é isto. Muita gente são essas duas coisas costeiras. Eu não estou a falar de população, estou a falar de território. Sim, mas então não é a grande maioria. A grande maioria do território dos Estados Unidos é composta por pessoas que são isto. Nas zonas costeiras tens a sociedade mais progressista e democrata. O que é o isto, nesta segunda leva? Pessoas muito conservadoras, muitas vezes machistas, racistas, que se preocupam muito com o dinheiro que têm no bolso e muito pouco com os direitos sociais e as liberdades individuais. Isto entristece-me, claro, porque é triste ver os valores que eu defendo, progressistas, liberais, a perderem para forças conservadoras e opressoras. Por outro lado, há muitos americanos desiludidos com a falha do sonho americano. O sonho americano foi uma ideia que foi vendida muito no início do século XX e o sonho americano acabou. O sonho americano já não existe, aquela ideia de que se vai para os Estados Unidos sem nada. Qualquer pessoa pode ir para lá sem nada, ou pode começar do nada e de repente ser um multimilionário com 7 barcos e 2 jatos. Já não existe. Essa realidade mudou bastante a nível nacional e a nível mundial. E há muitos órfãos dessa ideia que vivem desiludidos com isso e que, portanto, se identificam muito mais com alguém como Donald Trump que não tem escrúpulos e não tem qualquer pudor no discurso.
respondendo à tua pergunta... Não achas que pode ter sido um voto mais económico, como tem-se escrito muito? Então, mas eu disse isso. Não, mas como fizeste o paralelismo como são muito conservadores e racistas e se calhar as pessoas estão a borrifar seja Donald Trump, a questão foi ele focar-se mais na economia. Isto é o triunfo da economia individual. Ter uma pessoa mais grotesca, mais bruta, mais dura, como estava Zé Pedro e o Johnny a falar, de uma pessoa mais autoritária. O americano típico e comum é um cidadão egoísta. Sempre foi. São todos. Aí são mesmo quase todos. São egoístas. São criados em egoísmo. Vivem para consumir, vivem para ter. E, portanto, claro que estão muito mais preocupados com baixar o preço do combustível do que com se a mulher ou a filha podem abortar. Como é lógico. Tristemente lógico. Eu ia responder à tua pergunta inicial, que é se temos que mudar. Mas mudar para o quê? Isto é uma tendência mundial. Isto é para onde o mundo caminha. Não é só Trump. Há muito ditador, muita aproximação a ideias próximas do fascismo a nível mundial. Ou seja, isto é para onde o mundo caminha. Será importante percebermos porque é que chegámos aí, não é? Mas percebe-se porque é que chegamos aí? É a falência dos Estados sociais, é a falência das instituições, é o aumento do custo de vida. Eu consigo ver porque é que chegámos aí. Agora, não gostava que as pessoas tivessem um bocadinho mais de consciência e olhassem um bocadinho mais para o lado e se preocupassem mais com o vizinho. Claramente não acontece. As pessoas são cada vez mais individualistas e egoístas e, portanto, caminhamos todos a passos largos para isto. E, portanto, eu e a Jónia decidimos que vamos viver para o botão. O botão. Não vai ser fácil. Ou seja, short. Qual deles? Espera, estás a fazer uma piada? Dois. Era. Pode ser o botão daqui. Enquanto eles não vão para o botão, isto parece um poema do... não sei. Falar um bocadinho sobre isto, porque... Pode-se ir para casa ou para o botão. Da primeira vez ficámos, lá está, outra vez em choque, mas desta vez, aliás, tu disseste, Zé Pedro Silva, é o teu nome, que estavas à espera que Donald Trump vencesse, sobretudo porque a campanha de Kamala Harris mimetizou e de Biden o ruído, a forma agressiva de fazer campanha, ou seja, vocês estão a votar em mim para não votar nele. Ou seja, eu sou a defensora para que ele não chegue onde agora chegou. Portanto, isso falhou. E ficas contente por ter razão, imagino que não, mas... Repara, eu acho que para mim... Repara, contente fico. Exato, exato. Bati 3 palmas. Para mim é muito evidente, não só nos Estados Unidos, também na Europa, que a ameaça populista está a ser mal combatida. Eu acho que por isso cresce tanto. Nós, enquanto continuarmos a achar que é a apelidar tudo de fascismo, de racismo, de xenofobia, de homofobia, enquanto tivermos esta... Repara, há um espaço político que desaparece e só fica o extremismo. E neste caso um extremismo que eu considero puramente populista, demagógico. Não considero... Não o quero qualificar como fascismo, quero qualificar como um populismo puro. O discurso de Trump há algumas horas foi um hino à demagogia demais. Não disse nada. Eu vou resolver isto. Demagogia pura. É demagogia pura. O país está partido e eu vou arranjar para você. Acabou-se a divisão. Vamos arranjar a época dourada. Isto é demagogia pura. Porque isto é de facto o que as pessoas querem ouvir. E não explica, não digo. É demagogia. E portanto este é um projeto autocrático eventualmente, demagógico, populista. E como é que se fez o combate a isto? E daí eu sempre achar que este homem tinha todas as possibilidades de ganhar. Sem análise, não sei fazer as análises de sondagens. Como eu já disse, eu sou contra as sondagens, nem quero ouvir falar nelas. Prefiro ler artigos de opinião, ouvir pessoas e tentar perceber o que é que vai. É evidente que os Estados Unidos não é um país, quer dizer, é um continente. Mas interessa-me mais tentar e pensar como eles, não como europeu, porque as coisas são completamente diferentes, não é? Pensar como norte-americano ou pensar como europeu é completamente diferente. Os interesses são diferentes. Mas o que eu vejo é um partido que escolhe um candidato que não queria ser da primeira vez, muito menos da segunda. Da primeira vez é aquele homem com a figura do cabelo branco, a figura do norte-americano, do homem que... Por isso eu acho que os votos que agora se transferiram foi
Trump, durante aqueles 4 anos, foi um bocadinho histriónico, foi um bocadinho abusadora. E depois havia uma figura do Partido Democrata que representa aquela imagem americana do presidente que dá confiança, não é? Como eu digo, os cabelos brancos, a idade, a experiência, e deram uma oportunidade a Biden, que agora jamais, por isso é que eu sempre achei que Biden não era um bom recandidato. Porque, entretanto, Biden teve um problema que foi não está a envelhecer muito bem e já não tem a capacidade, na minha opinião fisiológica, de ser candidato para 4 anos de governo. E, portanto, as pessoas disseram, este homem não vai dar, e Trump teria ganho. Depois, qual é que foi a solução do Partido Democrata? Foi buscar Kamala Harris, que não tem qualquer interesse, lamento imenso dizer, não tem qualquer interesse. É a ala liberal do partido, portanto, num país dividido, cheio de clivagens, polarizado, vão buscar a ala mais liberal do Partido Democrata. Enfim, e depois é esta questão que é, mais uma vez, Trump, este projeto populista, tem um projeto político, Make America Great Again. MAGA. Nós podemos odiá-lo, dizer que é o fim do mundo, que é trágico, que é estúpido, podemos dizer isso tudo, mas eles têm um projeto. Isso tem. E o projeto do Partido Democrata é ser contra este projeto. Não há outra explicação. Ou se tu vais dizer assim, não, mas tinham ideias para isto e para aquilo, como é evidente, mas toda a campanha é concentrada e como cá em Portugal também. Houve uma certa necessidade de o fazer para conseguir abarcar na mesma tenda. Mas é justamente isso que eu acho que não havia. Da extrema esquerda até à direita conservadora. É justamente isso que eu acho que não havia essa necessidade, citando Diácono Remédios. Porque quando se aceitou fazer o jogo de Trump, e sempre que se aceitar fazer um jogo populista é para perder. Mas não há. É que em 2020 fez-se e funcionou, e em 2022 fez-se e funcionou. Por isso é que eu digo, com estas coisas de um ponto é tão fácil uma pessoa dizer isto é que decidiu, todas as coisas podem ter decidido. Nem eleições com margens tão pequeninas. É como aqueles gajos que diziam que sabiam o que é que tinha sido o voto do Brexit. No limite, o voto do Brexit podia ter sido 2% de gajos que acharam que estavam a votar ao contrário. Tu não fazes ideia. Em tão pouca gente e com uma coisa tão genérica, são 2 partidos. Quando a pessoa está a votar no Trump, não diz lá em baixo Donald Trump a favor de banir o aborto nacionalmente. Não vem essas coisas todas escritas, não é? Não. E, portanto... Por isso é que é muito mais quase uma expectativa. E depois é a questão... Não compras só... Isto também pode ter sido... Ou seja, sabes que eu estou sempre à procura das explicações mais simples, mas isso as pessoas acham só graça, tipo reality show. Atê-lo lá, tipo, acham que é uma figura que lhes interessa. Aí estás a ir contra aquilo que estava a dizer de então e porque é que em 2020 não acharam graça? Não acharam graça porque efetivamente... Sentiam um perigo de vida que agora já não sentem? Não. Por causa da pandemia? Devia ser o mesmo e pior. Imagina. O problema é que para esse agora tem que mais perigo de vida. Quer dizer, se bem em 2020 não achavam graça. Sempre longe. Eu não acho que se ache essa graça que seja para brincar. Eu acho é que verdadeiramente, e sobretudo agora, porque repara, passaram 4 anos e nós estamos numa fase do mundo, e daí aquela minha tese de que os americanos não têm qualquer tipo de problemas com um tirano à frente do país e que vêem em Donald Trump. Eles só têm 2 hipóteses. Agora ia dizer uma coisa que neste caso não é o melhor exemplo. Só tem A e B. É melhor dizer assim. Na situação que o mundo atravessa, com as guerras, com os desafios económicos, com o crescimento da China, com a ameaça à superpotência norte-americana, se nós nos pusermos no lugar deles, e eles não valorizam a questão do aborto, eles não valorizam a questão do porto-riquenho, do comediante, eles não valorizam sequer o 6 de janeiro, porque repara uma coisa, são a favor. Deixa-me só dizer uma coisa. Pois, compreendo, já defendeste essa teoria, mas não sei se contesto, mas 6 de janeiro foi um episódio dramático, é verdade. Mas é um episódio que, se nós analisarmos bem, é um episódio tosco. Ou seja, aquilo não é um golpe de Estado. Aquilo não é o tal fascista, já militarizado, que avançou sobre o Capitólio e levou a cabo um golpe de Estado. Não é isso. Foi horroroso, foi dramático, foi inadmissível, intolerável, mas não foi isto. E, portanto... Acho que é uma pessoa. Mais do que uma. Mas para o eleitor... 6 de janeiro foi um evento tosco de uma cambada. Malucos, é isso. Não está a identificar bem o que as pessoas, com muita gente. Ok. Não achas? Portanto, não há aquela ideia de... Porque, repara uma coisa, porque um fascista ditador o que faria era avançar para o Capitólio e para um golpe de Estado. Uma coisa que ocorreu muitas vezes, com armas.
tomar o Eu, poder. aliás, vi pessoas a responderem a sondagens nesse sentido, com a Focus Group, não sei o que é dizer. Ele não é assim tão competente para ser um ditador. quase não lhe atribuem essa capacidade. Ele se não Por isso é que conseguiu se ser calhar a votam primeira nele vez, agora está velho e não sei o que, e vai ser agora. Não, repara, as pessoas até podem votar nele por estarem por querer dar. É muito difícil governar hoje em dia. Governar desgasta imenso. Por causa da comunicação, de estar sempre a ter que justificar, tudo é criticável por mil maneiras diferentes. As pessoas podem querer só ter. Aqui a rejeição foi tão. Quando as pessoas querem contar a história dos latinos e não sei o quê, a rejeição foi tão total, foi tão across the board, como eles dizem. Foi por poucos pontos, mas foi tão uniforme que para mim só me diz: estas pessoas acharam que o Partido Democrata devia sair do poder e acharam isso ao nível da presidência de uma maneira diferente do que acharam ao nível do Congresso, curiosamente oposto a 2020. Em 2020 o Joe Biden ganhou e os republicanos melhoraram os seus resultados no Congresso. Aqui temos o contrário, possivelmente. Temos os democratas. Eu, se calhar, favoritos é excessivo, mas os democratas com uma boa hipótese de ganhar a Câmara dos Representantes. Os democratas, em todos os estados decisivos, os candidatos ao Senado à frente de Kamala Harris. Portanto, se calhar as pessoas acharam, olha, agora eu... Porque os eleitores também podem achar coisas estranhas. Tipo, se calhar isto era bom se o Trump fosse o presidente, mas os democratas é que controlassem o Congresso. Porque equilibrava aqui, porque eu gosto do Trump na política externa, mas não gosto na política... Sei lá, cenas. Mas não há um erro de percepção nosso, europeus, em tentar avaliar os americanos e a forma como eles pensam. Já aqui lançámos algumas hipóteses, porque já é a segunda vez que Temos os interesses ou sempre são... Eu discordo aqui um bocadinho da tese da Maria de qualificar os americanos, porque eu acho que aquilo é um continente. E como tal, se alguém me viesse dizer os europeus são isto, eu mandava a merda. Os europeus não são nada, porra. Os europeus são... Certo. No máximo são todos caucasianos e mesmo assim metade deles discorda com esta qualificação para os outros todos. Portanto, eu não diria os americanos são isto em coisa nenhuma. Acho, de facto... Eu digo. Só perceber se Acho de facto que se os americanos votaram em Trump estão mais radicais ou não, porque aparentemente temos um Donald Trump mais radical. não, Donald Trump, a administração promete ser mais extremista, mas ninguém me garante que as pessoas sabiam isso quando votaram. Não? Ok. Ou seja, as pessoas ou que confiaram que isso ia acontecer, estas coisas são... E pode não acontecer. E pode não acontecer. Vamos a uma coisa que já foi um sinal... ao mesmo tempo positivo e negativo, mas o Donald Trump ontem não falou de fraude eleitoral. Não, ele ensaiou, acho que foi no início, não foi? Na Pensilvânia. Na Pensilvânia. Mas não falou. Depois Sim. Houve só a fraude eleitoral quando ele perde. É possível. Mas ele quando ganhou também acho que falou. Quando ele ganhou, falou de que tinha perdido o voto eleitoral e mandou fazer uma Comissão Nacional de Fraude Eleitoral para ir atrás dos votos necessários para ele ter ganho o voto popular e não chegar a conclusão nenhuma, como é óbvio, porque não há fraude nos Estados Unidos a níveis significativos para influenciar o resultado onde quer que seja. Mas para uma pessoa narcísica, e eu acho que isto se notava muito na presença de Trump. A desvantagem para a minha saúde mental que tenho de eu estar a ouvir Donald Trump a falar todos os dias há 9 anos tem uma vantagem, é que eu me lembro de coisas. E havia uma coisa na presença de Trump que era um certo, vou-lhe chamar social desirability bias. Ele queria ser apreciado pela imprensa e lidava mal com não ser, e às vezes fazia umas coisas e perguntava aos jornalistas da CNN: "Why don't you like me? I did this." Um voto popular, uma entrada não acossada na presidência, não legitimada. Uma entrada legitimada na presidência pode acalmá-lo um bocadinho. Só ser dar um bocadinho de otimismo aqui. Para bem que eu ia citar-te até do teu texto. Perguntas: será que a primeira vitória convincente de Trump o tornará menos inseguro? Caramba, o doutor já leu o meu texto do Expresso, está sempre a trabalhar. Este homem. Fogo. E eu também, não é? Porque já escrevi um texto depois, parece hoje às 7 da manhã. Mas é uma boa pergunta. No intervalo de mas pode comentários. acontecer. É uma pergunta, não é provável. Nunca apostar no caráter de Donald Trump. Mas há coisas. Mas já foi tudo e o seu contrário. Há coisas na personalidade de Donald Trump que sim, que podem levar a isso. Eu não teria muita esperança, porque acho que as pessoas que estão no Senado têm medo dele. Portanto, têm medo que muitos não o queriam como candidato outra vez e mesmo assim votaram contra o impeachment, que seria perfeitamente lógico a seguir ao 6 de janeiro, e que o teria impedido de ser candidato.
as pessoas no Supremo Tribunal têm claramente a ideia que surgiu em círculos republicanos a seguir à administração Nixon de que o que um presidente faz não devia ser crime, tipo um rei. E já o expressaram até em opiniões que deram, e são partidários claros do Partido Republicano. Portanto, há aqui muitos problemas a surgir de ontem que podem criar... Eu disse, nesse texto eu escrevi que acho que as pessoas sobrevalorizaram muito durante a campanha a ideia de que Donald Trump podia ser Adolf Hitler e subvalorizaram muito a ideia de que podia ser o Viktor Orban. Que é que os Estados Unidos podem não deixar totalmente de ser uma democracia, mas deixar o suficiente para o Partido Republicano deixar de poder perder o controle do Governo Federal. Mas está a preparar a sua sucessão, não é? Vamos ver, em 20, estamos a dizer isto, imagina que ele agora perde a House, passa 2 anos bloqueado e em 26 os democratas varrem o Congresso porque a presidência foi caótica. E nós aí vamos dizer, cá estão os checks and balances a funcionar e os americanos não queriam era a Kamala Harris porque não iam à bola com ela, porque achavam isto que o Zé Pedro acha. E como vocês acham, eu em parte também, vocês sabem, eu em parte também acho. Que acho que Kamala Harris é uma tentativa tão perfeitinha de tentar sintetizar as milhentas forças diferentes do Partido Democrata que acaba a não ser nada. Agora, esse nada eu acho que era a melhor estratégia possível perante esta ameaça. Muito bem, Maria, fazemos ainda uma... Depois não temos mais temas, mas fazemos uma última ronda. Perguntar-te se, no fundo, provavelmente o Partido Democrata nunca mais escolhe uma mulher nos próximos anos. É sempre mais difícil quando é uma mulher. Aliás, eu penso que quando falámos aqui da primeira vez da Kamala, quando Kamala foi anunciada como candidata, eu acho que disse isso. Eu acho que, mas não achas que ela também perde por ser mulher? Eu acho que os americanos têm muita dificuldade em eleger uma mulher para presidente. E acho que preferem um homem branco do que uma mulher. Muitos deles. Não todos, aqui não generalizo. Se eu acho que são todos egoístas, acho. 99% dos americanos são egoístas e individualistas. Estudo Maria. Acho e hei de encontrar, vou fazer um estudo, vou recolher dados e vou provar que isto é real. Vou provar grau de egoísmo. Vou levar um termômetro de egoísmo. É egoísta. É egoísta também. Há formas de acesso ao egoísmo das pessoas. Vais-lhes um chocolate. Dá-me esse donuts. Não, é egoísta. Tenho aqui um estudo da Associação for Psychological Science. Everyone thinks Americans are selfish, they are wrong. É de quem? De quem é que é o estudo? Não sei, de uma associação qualquer. Americana. Universidade Moderna. The United States is notable for its individualism. Mas depois começa a ser... What did I say? A Kamala nunca foi uma excelente candidata. Então, tanto não foi que vocês acabaram a eleição sem saber dizer o nome dela. Kamala. Está bem, eu também não digo Instagram e Facebook. E ela nem apareceu hoje, não é? Hoje, quarta-feira. Diferente com os nomes das pessoas. Pronto, Kamala não era não dizes Biden. Já ouvi quem dissesse. E há quem diga Trump. Não sou eu, mas há quem diga Trump. Ok, Trump. Isso lembrou-me um grande vídeo de campanha que eu recomendo, porque acho que podia ter ganho a eleição de 2020, ficou assim. Se calhar foi o que ganhou esta, que é o vídeo do Trump na Flórida chamado Latinos por Donald Trump. É muito bom. É uma excelente E dizem música. Trump. Ai, por Deus. Eu vou a votar em Donald Trump. Vês como muita gente diz Trump? Até E agora lá. vão tirar este momento e... Kamala não era uma excelente candidata, nunca foi, e houve ali uma tentativa muito grande de lhe criar uma nova imagem e um hype à volta dela, que claramente não foi suficiente. Penso que quase todas as figuras pop apareceram nesta campanha, incluindo Eminem. Aparecem sempre. Não, mas Eminem... Aparecem mais. Que não serve para nada, devo dizer. Taylor Swift, falámos aqui até, eu vou já dizer, não serviu para rigorosa. Sobrevaloriza-se um bocadinho essas... Há de ter servido para... Se calhar se não tivessem aparecido isto... Achas que ela tinha zero? Ou seja, o resultado teria sido... Kamala tinha 0%. Não, eu gostava de saber, por acaso gostava mesmo de imagina saber. que teve um impacto de 500 mil votos. É muito. Depende de onde, não é? Não é suficiente, Depende mas é onde. muito. Sim. Na Europa. Acho que o Partido Democrata, e digo isto desde o início, não esteve bem, nunca devia ter recandidatado Joe Biden, se era para fazer isto, devia ter dado tempo para que houvesse um debate interno, para que houvesse candidatos, para que o DNC pudesse votar mais livremente.
Não aconteceu. Pois, se isso tivesse acontecido e isto tivesse acontecido igual porque as pessoas estão chateadas com a economia, estávamos aqui a dizer que tinham tido debate interno a mais e que se tinham desfeito e que não sei. Pois estávamos, mas estes são os dados que eu tenho agora, o que é que queres que eu diga? Não vou teorizar sobre o que é que podia ter acontecido. Para os Estados Unidos, se calhar seria um bom candidato democrata, parece-me estar em linha com aquilo que eles querem, que é os criminosos deportados, mesmo que tenham nascido lá, vão embora, criminosos fora, não haver refeições grátis para quem ganha menos e pronto. Acho que isto são maus sinais para o mundo, para as democracias em geral, e acho que preocupa-me sempre, ou seja, já estou angustiada com o aumento novamente de discurso de ódio e de legitimação do absurdo no debate público e político. Se a Ucrânia e a Palestina provavelmente vão sofrer com isto, ao contrário de Rússia e Israel, que devem estar a esfregar as mãos, tanto que Netanyahu nunca escondeu que preferia ganhar-se Donald Trump. Já o disse, Putin não, mas... Putin não precisa dizer. Putin apoiou o Kamala Harris. Porquê? Ironicamente. Porquê? Para ganhar o Trump. Claro, espertíssimo. Shitposting. Tu já não acreditas que isto é um bocadinho o que se disse quando o Trump ganhou pela primeira vez, de que isto é a malta esquecida pela globalização? Não. E que... As pessoas já sabem o que é que o Trump vem, já sabem o que é que os próximos 4 anos reservam. Portanto, não. Acho que este voto é muito mais consciente do que o de 2016 e acho que as pessoas querem isto e olha, se querem isto, pronto, é um de ter. Espero que as previsões ou os desejos do João Maria Joné se concretizem em relação ao Congresso e à House. Não sei, Não são meus, são lá dos gajos que sabem fazer contas com... Eu disse desejos. Sim, mas não são meus. Ficamos a saber que João não sabe fazer conta? São lá dos gajos que sabem fazer contas com o outstanding vote da Califórnia e do Arizona. Não sou eu que sei quantos votos por correio é que lá estão. Acho que isto não traz nada de bom. Mas pronto, os americanos escolheram. Muito bem. Zé Pedro Silva, fizemos todos, tu só tu ainda não fizeste a segunda ronda, penso eu, não é? Diz. Não preciso. Como é que será o day after, depois da eleição de Donald Trump na Europa? Olha, boa pergunta, por acaso era mesmo essa que eu queria que tu fizesses, pá. Vamos pagar o que devemos à ANAT? Deixa-me só dizer uma coisa que não concordo nada com a Maria Escaja quando diz claro. que... Não é claro, às vezes concordamos. É uma coisa anual, é um evento anual, mas às vezes acontece. Por acaso estou a brincar. Mas não concordo neste aspecto, não concordo porque tu dizes que os americanos não iam votar uma mulher e que foi isso que prejudicou. Acho que não é meramente isso. É sim, dizia-se o mesmo Barack Obama. Ganha contra mulheres. Mas dizia-se isso Barack Obama. Acho que sabe com um M de 2, se aparecesse aqui um professor de estatística, dava-te com um jornal. Dizia-se o mesmo de Barack Obama. Não me parece mesmo que seja isso. E depois vou fazer uma pequena... Já disse que eu queria uma dor física para não ter a dor na alma. E agora vou fazer uma pequena provocação à Maria Escaja também. Não faço. Sério, eu vou só provocar um bocadinho. Mas é só um bocadinho. Mas é só um mindinho. E é provocação, portanto, é a sério e a brincar. Porque tu dizes, ai meu Deus, vem o discurso de ódio e tu temo muito que venha para aí o discurso de ódio. Não, eu disse que ia estar mais legitimado. Lá mais legitimado e tudo isso. Mas isso mas diz isso depois de dizer que os americanos são egoístas e que não votam em mulheres. Ou seja, isto para dizer. Disse que eles não votam em mulheres. Não, mas pronto. Mas eles eram um bocadinho por isso é que eu também digo que é uma provocação. Não disseste isso assim, muito menos a pensar isto. Mas a ideia. Muitos deles preferem não votar numa mulher. Pronto. É uma espécie de discurso de ódio. E este é o meu ponto. E vou-te apanhar o que estás a dizer. Isto não é uma provocação, isto é só um disparate. Não, já vais perceber porquê. Porque passando para a Europa, porque eu acho que agora vem aí onda com certeza, não é? Porque isto não foi uma vitória qualquer, isto há uma onda. Talvez onda neste... Desculpa. Porque eu acho mesmo que se deve mudar... Nós tivemos até agora, desde há uma década, uma estratégia relativamente aos projetos populistas. E o projeto, não tenho a menor das dúvidas, estão a crescer por todos os lados e o crescimento tem que ver não só com o próprio projeto, porque é populista e é demagógico, portanto tem uma tendência natural para crescer, porque se chega ao pé do povo e diz eu vou-te resolver os problemas, como agora a questão que disse Donald Trump. Isto tem conforto, não é? A demagogia sempre funcionou por esta via. Mas só funciona quando de facto há um descontentamento, seja ele percepção, seja ele realidade. Se for percepção, basta. E, portanto, nós até agora, com esta questão de qualquer projeto que aparecesse a aproveitar-se das falhas da democracia, do capitalismo, e é lá que eu quero chegar, do capitalismo democrático, qualquer projeto que se aproveite destas falhas
e portanto cresce, qual é que foi a nossa resposta? É fascistas, racistas, xenófobos, tudo isso. Isso não resulta e não funciona, por uma razão simples. E foi assim que eu iniciei. E é essa que para mim que será a onda na Europa. Nós temos que libertar um espaço político, porque não pode haver só uma linha de pensamento único, e fora desta linha de pensamento único é tudo fascista. Tem que haver aqui uma abertura para um espaço que não deixa de ser também ele moderado, mas é conservador. E que não pode ser tomado por quem tem outras intenções e pelos próprios populistas. Passando para o exemplo português, quando um eleitor quer mais segurança, defende a polícia, não é fascista. Quando um eleitor quer controle nas fronteiras, não é fascista, não é xenófobo, não é racista. Quando o eleitor não quer que se diga às crianças na escola que nascem neutras e elas é que escolhem o género, não é fascista, pode ser conservador. Se nós deixarmos... Queres começar um debate tão grande, eu preciso de ir para casa e tu também. Eu acho que isto para mim é evidente. Pronto, no próximo episódio. Eu acho. Mas deixa o homem terminar. Eu acho, claro, nem estou a pedir réplicas. Estou a dizer que o debate. Estás a pedi-las. Estás a pedi-las. Estás a entrar a matar, mas pronto, está certo. Não estou, mas estou a entrar a matar quem? Estás a provocar, mas está ok, tipo, faz parte, é só porque levaria a um debate, a uma resposta. Para nós vai-nos custar deixar o que tu estás a dizer sem resposta. Mas podem responder, desculpa, não eu não podia dizer outra coisa, não podia começar aqui a cantar um Dolitá. Não. Pronto, o que eu estou a dizer é a minha opinião e esta é a minha opinião. Mas vocês já ouviram aqui isto, não é a primeira vez, não sei qual é que é o espanto. As clivagens, quando a polarização tem dado isto. E não há dúvida nenhuma de que o meu mandar é esse. Há um livro de Martin Wolf, que é A Crise do Capitalismo Democrático. Este homem foi um homem que viveu a Segunda Guerra, que atravessou, que teve que fugir, um judeu, com a família. Portanto, é alguém que tem alguma experiência de vida. E o que ele diz é há um descontentamento das pessoas relativamente a esta crise das democracias e do capitalismo democrático, que a resposta a elas está a ser apanhada só pelo populismo. E se não for apanhada por populistas, mas for apanhadas por políticos que não tenham segundas intenções obscuras, se calhar temos aqui alguma saída mais democrática. Se nós entendermos que qualquer pessoa que ataca estas falhas, o que dá origem ao descontentamento, fascistas, criou o problema que nós estamos a assistir. E, portanto, e para mim é tão evidente que eu digo desde a primeira hora que os Estados Unidos só poderiam ter uma escolha perante um projeto que é o que vai... A questão dos Estados Unidos é diferente da nossa, mas qual é que é a ameaça deles? É a China, é preciso pôr... Mas nós na Europa, e com isto termino, nós na Europa temos o mesmo problema, nós temos as fábricas de automóveis aí com os porcos. Nós temos... Este Donald Trump ganha as eleições nos Estados Unidos foi quem disse a Angela Merkel estás a dar 400 milhões todos os dias a Vladimir Putin porque dependes energeticamente da Rússia. Portanto, a Europa é lorpa. E, portanto, é natural que o eleitorado na Europa vá endurecer e vai para onde? Quem é que pode... Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Eu sou favorável a tarifas nas alfândegas. Ou seja, sou a favor do proteccionismo económico, neste momento. Onde é que eu vou encontrar a defesa do proteccionismo económico? Qual é o espaço político que me oferece isto? Está tudo nos processos populistas. Eu sou a favor, de facto, de um controle da imigração. Não estou a favor de expulsão de ninguém, muito menos pela etnia, pela raça, mas estou a favor de um controle. É o que eu penso. Onde é que eu vou encontrar isto? Portanto, este é o problema. O problema é que se está a deixar todas as falhas das democracias e do capitalismo democrático nas mãos de quem tem, na minha opinião, segundas intenções, não pensa nada disto, que era o poder pelo poder, não é? E depois executou da forma mais perniciosa. Olha, a parte boa é que isto pode acabar em breve. O quê? O mundo não, o ser humano no mundo. Pois, eu não sou assim tão pessimista, mas acho que... não, eu estou a ser otimista. É que é em breve, não é? Senão era mais tempo. Muito bem, ninguém quer responder então? Estavam aí acesos? Não, para a semana respondemos. Muito bem, vocês fazem o que quiserem. Vamos então mandar as pessoas ao sítio. Vai, mas é pró. Ora bem, para fecharmos com chave de ouro ou não, eu vou mandar as pessoas primeiro a um documentário de um cinema muito conhecido, mais pela música, pelas bandas sonoras que fez, que é o A Music by John Williams, que fez provavelmente
Todas as bandas sonoras e mais algumas de filmes dos anos 80, anos 90, Star Wars, ET, Jurassic Park, sei lá, mais o homem fez uma catrafada de coisa. O filme é bom pelo testemunho que ele deixa e por vermos algumas partes de bastidores de como ele criou as músicas e as notas, por exemplo, uma coisa só esta, porque depois revela o filme todo e não vale a pena. A música do Harry Potter, que foi ele que fez. Do Harry Potter, com 3 R's. Ele diz que foi a música mais fácil de fazer da vida. E é uma música que muitas crianças e muitos jovens conhecem, e portanto ele diz, não, isto foi só pronto, já está. O filme vale a pena por isso, depois é um bocadinho formal demais, e eu acho que a vida deste homem vale muito mais do que aquele filme. Ele foi pianista, foi obrigado pelo pai a tornar-se obcecado pelo piano. Começou no jazz, curiosamente, tocou em orquestra, portanto não era aquele tipo de música comercial, também gostava muito de música clássica. O filme está disponível na Disney Plus, ou eu já não sei como é que se diz Disney Plus, Disney+, não sei. Disney Plus. E já agora, se quiserem ir e pagar bilhete num dos festivais que recebe mais dinheiro em Lisboa, que é o Fest, eu estarei por lá. Há de facto muitos bons filmes, sim, próxima sexta-feira. Vai passar depois de amanhã? Sim, sexta-feira, dia 8, sim. Vai passar talvez o meu filme português favorito, da Laura Carreiro, One Falling, que eu andei a chatear as pessoas. Vai passar o novo do Almodóvar, com a Tilda Swinton e Julianne Moore? Se não me engano, sim, mas ele também vai estrear em dezembro, portanto podes esperar um bocadinho e vais vê-lo, garantidamente até ao final do ano. Pronto, já está. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas. Quem ouvir este podcast hoje e estiver em Lisboa, Jorge Palma irá atuar no Campo Pequeno. Portanto, bom programa para desanuviarem do estado do mundo. E ainda mais desanuviando do estado do mundo, sexta-feira os Fogo estarão no Beleza. Portanto, quem quiser espantar os seus males dançando um funaná pode juntar-se a esta festa. E eles vão também tocar num festival em Poitiers, em França, no dia 16. Portanto, quem viver em França, e eu sei que temos um ouvinte em Paris, pode deslocar-se a Poitiers e assistir a esse belíssimo concerto. Onde é que fica Poitiers? Não sei. Eu também não sei, que ninguém me respondesse. Não fui ver, mas vou ver. Eu também não sei. Estás a Poitiers de França? Boa. Joné, mas sabes onde é que é? Não. Estás a Vou mandar as pessoas dormir. José Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Eu já disse, também já fiz uma trabalhinha. Pois é, o livro. Então as pessoas ponham para trás. Um livro que eu já recomendei aqui há uns tempos, mas acho que agora está mais do que atual, não é? E até o podem adquirir quando for o evento na FNAC. Olha, Poitiers é ali perto de Châtellerault. Não sei se sabe. Sim, dia 14. Temos que começar a promover. Partenay. Dia 14 de novembro, o dia de reflexão volta ao Alegro. É preciso importante dizer às 19h30. É preciso importante às 19h30. É preciso importante dizer às 19h30. Nós, entretanto, vamos dormir, porque isto é tarde. Eu vou desfazer aqui o podcast. Parece que vamos já acabar com digam adeus aos senhores. Olha, ainda bem que falas, vamos dizer, porque eu trouxe aqui uma caçadeira. Adeus, beijinhos. Agora tiveste graça. Adeus. 2, 3 e. No fim de uma semana